Boa noite a todos. Boa noite. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Os 9 vereadores estão presentes. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da última sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Coloco o requerimento do vereador Pedro da Fonseca para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Pedro da Fonseca está aprovado por 9 votos. Coloca a ata em discussão e a palavra está franqueada aos 9 vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, o vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 107/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar um relatório da situação da obra da creche do distrito do Remédio, com parecer do órgão responsável pela vistoria, bem como esclareça os motivos pelo não funcionamento dessa importante unidade educacional. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 140/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à Sabesp, objetivando estudos para a ligação de água e esgoto nas propriedades localizadas à rua Frederico Zanã, números 873 e 933. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 141/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirantes Energias do Brasil, objetivando a colocação de iluminação pública na rua José Vitor Ribeiro. Aos vereadores, festa da primavera, dia 15/9/2012, horário a partir das 16 horas, local Mestre Henriqueta. Aos vereadores, Câmara Municipal de Guararema, a Câmara Municipal convida para a sessão solene em comemoração ao 13º aniversário de emancipação político-administrativa do município. Na oportunidade serão entregues as seguintes honrarias: título de cidadão guaranense, Padre Adalberto Soares da Silva; placa de prata, Elisier Drauzio Marcondes César; diploma de honra ao mérito, Padre Odair Donizete Bueno. Sua presença será motivo de grande honra, dia 14 de setembro de 2012, horário 20 horas, local Sala de Bispo, Guararema, Parque Hotel Resort, Rua da Ajuda, 438, bairro da Ajuda. Terminada a leitura, conceda a palavra aos 9 edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Aguinaldo Bueno.
De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, apresento nessa noite alguns trabalhos, entre eles a pedido de luminária na Rua José Vitor Ribeiro, bem como também faço aí uma solicitação à Sabesp para que atenda os moradores na Rua Frederico Zanã, já que próximo já possui ligação de água e esgoto. Também, senhor presidente, faço aqui um pedido ao chefe do executivo para que nos forneça aí o porquê que até o momento a creche do distrito não está funcionando. Corre muitos boatos que a obra não foi feita da maneira que deveria. Com isso, a vigilância e a diretoria regional esteve no local e disse que algumas mudanças vão ter que ocorrer. Entre essas mudanças, vão ter que quebrar paredes. Então, quero saber se o fato procede ou não, tendo em vista que é uma obra que nem inaugurada foi, e saber quem vai responder por essas ações. Já que se vai mudar a estrutura que foi feita, alguém vai ter que responder. E todas as obras possuem um responsável. E caberá a esse responsável responder por essa situação. Também recebemos aqui, senhor presidente, um documento, como já foi lido pelo primeiro secretário, com referência ao munícipe, né? Eu até costumei chamar, desde criança, o Will, como eu falei para o Guina, que é o irmão do Guina, que será homenageado pela Câmara de Guararema, né? Então, acho que é um motivo também de orgulho para o município ver um salizopolense lá sendo homenageado. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nem matéria a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes, os munícipes que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna para esclarecer alguns pontos aí que tratamos na sessão anterior com relação à receita do município. Até porque agradeço o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Sebastião, a vereadora Deise não pôde estar presente por motivo de força maior. Então, mas mesmo assim, fica aí para que os senhores possam saber do que foi discutido nessa reunião. Então, senhor presidente, o que foi discutido entre esse vereador, presidente da comissão, vereador Sebastião, o assessor contábil dessa casa e a assessoria de finanças da prefeitura, o que se entende é o seguinte: nesse período de 2012, o município arrecadou 13.280.000. No mesmo período do ano anterior, foi arrecadado 11.951.000. Então, como todos podem perceber, houve sim um aumento na receita, não houve queda de receita. Ficou bem claro aqui o que aconteceu. Não alcançou o crescimento que o município esperava, mas queda de receita não houve. Até porque de 11.951 para 13.280.000 é 1.300.000, aproximadamente aí 1.300.000 a mais. Embora foi esclarecido que 650.000 veio de um repasse do governo federal, que é o MaxSUS, e aí entrou nessa folha, houve esse aumento devido a esse repasse que antes o município recebia, mas não entrava nessa receita corrente líquida, e também 100 mil reais que o governo repassa do SAMU. Mesmo assim, houve aumento na receita, como qualquer um dos senhores pode comprovar, porque a reunião foi gravada
E acredito, inclusive, solicitei ao presidente para que deixasse publicado no site da Câmara, para que todos que quisessem acompanhar essa reunião e saber o que foi discutido, foi solicitado. E também acho que cabe aos senhores vereadores, caso queira, solicitar ao presidente para que apresente depois o vídeo a cada um que tem interesse, para saber de fato o que foi tratado. Houve aumento na receita? Houve. Não houve queda de receita. O que houve foi o seguinte: não aconteceu, a receita não alcançou o que foi previsto, mas que houve queda de forma alguma, foi aqui tratado com os técnicos dessa casa e com o técnico da prefeitura, onde a mesma afirma que não houve queda de receita, mas sim alcançou aquele esperado pela atual administração. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, em explicação pessoal, eu queria, em primeiro lugar, solicitar que o senhor cobrasse, não deveria ser dessa forma, mas que o senhor cobrasse o executivo, porque eu fiz alguns requerimentos que já ultrapassaram o limite de prazo e não foi respondido. Um exemplo, um requerimento que eu faço no dia 22 de março, onde eu peço o valor da dívida do nosso município, com as empresas, autarquias, né? Sabesp, Bandeirantes, e não chegou esse documento em minhas mãos, fora outros mais documentos que eu pedi para ser feito um levantamento na casa, senhor presidente. E a administração, que teria 15 dias, já passou meses sem receber. Então, que fique tomado ciência todo o plenário, a mesa, e aqueles que estão nos assistindo. Senhor presidente, também, como já foi dito aqui, para o vereador que me antecedeu, o que entendo que ocorreu nessa questão de receita, apesar de não ser a minha área, né, é que foi mandado um orçamento para esta casa de estima e fixa a despesa em 30 milhões. Né, e até no momento, quando chegou, nós questionávamos como que chegaria a esses 30 milhões. Né, e foi, de fato, o que está ocorrendo. Não chegou, e acredito que não vai chegar nos 30 milhões, né? Mas do outro lado, também não existe, na verdade, um erro como se tratavam, se justificavam com o aumento dessa receita. Né? Porque se nós pegarmos que tanto era do SUS, tanto do SAMU, e aí ainda sobra em torno de um aumento de arrecadação de 500 mil a 600 mil. Então existe sim um crescimento, apesar de todas as situações adversas, houve um crescimento de arrecadação no município, foi comprovado aí, como diz, em reunião, né, dos técnicos, daqueles que representam as comissões, e isso é só para esclarecer, porque pode ficar uma situação de você apresentar uma planilha, não é isso, outra apresenta não é aquilo, mas houve. Então, poderia pegar esse aumento, que foi semestral, e ter trabalhado lá no mês de março, antes do período eleitoral, um reajuste adequado ao funcionalismo. Como nós já falamos isso lá atrás. Né? E agora que veio aparecer toda essa planilha assinada por técnicos e responsáveis de cada setor, seja da Câmara ou seja do Executivo. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação à obra também lá do Cerebef. A obra que ficou paralisada há bom tempo, por isso, por aqui, um monte de situações, mas ela iniciou de uma forma diferente, num projeto novo. Então foi apresentado um novo projeto para aquela obra. Eu estive lá no sábado, dando uma olhada, analisando, claro que friamente, porque também não sou técnico dessa área, e o que me preocupa é a forma que vai ficar a saída das pessoas que estiverem na arquibancada, caso ocorra uma desavença de torcedores, outras coisas que pode ocorrer dentro de uma área esportiva, principalmente no setor aí da prática do futebol de campo. Então, aqui, já deixo aqui um alerta, vamos pegar o projeto que deve estar nessa casa, né, com certeza um novo projeto, e avaliar essas situações.
para que amanhã não fale, olha, aconteceu uma situação aí, ficou todo mundo encurralado de um lado e não teve como sair e acabar aí, de repente, machucando, se agredindo, assim por diante. E outra coisa, senhor presidente, queria, na verdade, agradecer toda a casa, Vossa Excelência, a mesa, porque assim que essa casa tomou atitude numa sessão de votar o repasse para a prefeitura e a prefeitura repassar para a Santa Casa a quantia de 120 mil, um dos primeiros atos que vem ocorrendo naquela administração é agendar as especialidades. Então isso é um trabalho da casa, um trabalho da mesa, um trabalho dos vereadores, da comissão, que ao devolver, que ao acertar essa situação, se iniciou os agendamentos. Temos que ver agora para que prazo é esses agendamentos, quais os médicos voltaram daqueles que existiam. Eu estive em Mogi das Cruzes conversando com alguns médicos que atendiam aqui, eles mais reclamavam da forma que foram mandados a sair e não voltar, do que a questão deles atender ou não. Um dos médicos chegou a me dizer que ficaria mais 2 semanas para atender, mas que a ordem foi não é mais para atender. Então, só deixar claro isso daí, que é uma ação aqui de nós, vereadores, de nós que brigamos por essa situação de estar voltando a marcar os exames e as consultas. E aí poder ver quando vai começar a ser atendido a nossa população novamente. Só queria frisar, senhor presidente, que também faço parte dessas comissões e desenvolvo aqui meu trabalho com outros companheiros nessa casa, e não podemos deixar aí de sempre só receber da alegria, mas de saber do empenho que nós estamos fazendo, estamos trabalhando, não só para a saúde, mas para situações aí do funcionalismo, como já citei nessa noite, muito importante, mas também quero as respostas dos meus requerimentos, coisas que já deveria o Executivo ter mandado. Já deveria estar nessa casa. Porque passou 15 dias, vamos dizer que fosse um mês, mas passou meses e até o momento nada. Então tem que cobrar para chegar amanhã cedo, vir um calhamaço de documento, como fizeram com algumas situações de obras que nós cobramos nessa casa. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Feita a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, dando uma olhada no jornal, a semana, pude estar verificando, também foi um trabalho desta casa, junto às demais câmaras aqui do Alto Tietê, um trabalho feito aí o ano passado, para que a gente pudesse ter uma clínica para dependentes no Alto Tietê. E saiu aqui uma matéria dizendo que a clínica começa a funcionar agora em 2013. Estão aguardando só a criação da formalização do Conselho de Álcool e Drogas, lá em Mogi das Cruzes. Então eu acho que isso para a nossa região é muito importante. A gente não tinha uma clínica para dependentes na nossa região, e devido a um trabalho dessa casa, das demais câmaras do Alto Tietê, nós conseguimos aí trazer essa clínica para Mogi das Cruzes. Então, agora é aguardar, que a gente sabe que é um problema muito sério, essa situação dos dependentes, aí, tanto do álcool e das drogas, e a gente não tem uma localidade que a gente possa estar encaminhando essas pessoas, que seja uma clínica do próprio Estado. Então, eu acho que nós estamos ganhando aí uma situação de algumas vagas para o nosso município, e a gente espera que isso ao tempo vá aumentando, porque a gente sabe que é um trabalho muito sério e que de repente as vagas que a gente vai ter lá não serão suficientes
para estar encaminhando os nossos aqui para essa clínica. Gostaria também, senhor presidente, de só fazer um comentário. Nós não somos da área técnica, fizemos essa reunião, conforme o vereador Wanderlon explanou aqui. Foi muito importante a gente ter ouvido as pessoas, tanto o doutor secretária de Finanças, como o nosso financeiro aqui, nosso assessor o Jaime Costa, que puderam, numa situação, estar elencando melhor elucidando até aquela situação do crescimento ou não crescimento. É um negócio muito formal da pasta, da Finanças, que mesmo explicando, nós ainda ficamos assim numa situação dessa questão de crescimento. Previsão orçamentária, a gente sabe que é complexo, deu para a gente entender o que estava acontecendo. O próprio Jaime, o nosso assessor, fez algumas colocações que deixou bem claro o que vem acontecendo diante da situação das finanças do nosso município. Então eu acho que é importante, a importância dessa reunião para nós aqui da comissão teve um valor muito grande, eu acho, para o entendimento dessa situação. Houve um crescimento, mesmo assim ainda a nossa secretária fez algumas colocações de várias verbas dentro do orçamento que entram e já tem um destino próprio. Não pode ser utilizado para o pagamento, na folha de pagamento, para repasses para a própria Santa Casa que era utilizado. Então, é complexo a quantidade de números que você tem que analisar. Então, eu acho que foi muito importante o trabalho dos dois técnicos aqui naquela reunião, para estar nos colocando mais a par da situação que vem ocorrendo. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Solicito ao vereador Pedro da Fonseca que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o nobre vereador Paulo Arouca. Vereadores, presidente, munícipes, todos aqueles que nos assistem pela internet, gostaria até de estar sugerindo a todos os vereadores da casa que, devido ao elevado número de pendências a nível de requerimentos, que mencione o número do requerimento e podem deixar listado se tem 10, 20, mas eu quero o número, para a gente cobrar isso com data de ontem, sendo que a gente teria os prazos e não foram cumpridos, então vamos cobrar de outra forma. Ok? Eu acho que é uma maneira rápida, porque se eu for pegar e pedir de um vereador, seria mais importante que eu pedisse de todos que têm pendência, porque a população também espera a resposta dessa indagação do vereador, já que é um trabalho de cada vereador. Então, vamos fazer uma solicitação, de certa forma, um mutirão, para pedir uma coisa que já era para ter sido encaminhado para essa casa. Gostaria de estar aqui falando um pouquinho sobre a complexidade da Santa Casa e também dos repasses que não foram feitos à Santa Casa. Então, me apegando às questões financeiras do município, onde realmente foi feita uma reunião aqui entre a secretária de Finanças e o nosso assessor de Finanças, em cima da receita corrente líquida. Há alguns repasses que realmente não eram computados e a partir desse ano começou a ser computado. Então, eu acho que detalhadamente tivemos aí
Mesmo assim, ainda tivemos uns 500 e poucos mil de acréscimo nessa receita. Só que esses 500 e poucos mil ainda conta com algumas emendas que são destinadas. E dentro dessas emendas destinadas, que sobe 300, 200, você tem que diluir isso em 12 meses. Ou no semestre, se você diluir 200 mil no semestre, você vê quanto fica por mês. E aonde vai ser aplicado. O que eu não posso perdoar, isso é fato, que diante da previsão orçamentária enviada para essa casa, então ela foi mal calculada, mal dirigida e mal administrada. E a Santa Casa passa esse aperto por falta desses repasses. Foi feito um trabalho conjunto? Foi feito um trabalho conjunto. Mas nós simplesmente colocamos um band-aid. E lá é caso cirúrgico. E isso não acontece de agora. Isso vem acontecendo há anos. Só que a gente tem que procurar, esse tem que procurar é administrativamente, saber realmente cumprir os convênios. Se eles são formalizados, são para ser cumpridos. O paciente, ele depende da consulta e depende do encaminhamento e depende naquele dia que ele precisa, naquela hora, daquele exame. O paciente é diferente de uma estrada que você solicita através de uma indicação para que passe a máquina. Ali pode esperar 2 dias, 3 dias, ou entra na programação. Mas o cara que tem um problema na saúde, não dá para ele esperar. Isso não é nesse município, é no país inteiro. Então acho que a administração, ela tem que se atentar mais bem ao fato das necessidades. Defina prioridades. Elas estão em todas as secretarias, seja de educação, seja na questão de segurança, seja na questão de saúde, seja na questão de esportes, na questão de estradas, em todas as secretarias. Para isso que se obriga a fazer um planejamento. Se essa casa, o legislativo, diante até de todos que trabalham nessa casa, da diretora dessa casa, como a Arlete, como todos os vereadores, como o corpo jurídico e financeiro, teve uma condição de antecipar uma devolução, é porque também soube administrar. Então ninguém pode julgar essa casa por má administração. Nós trabalhamos em cima do que é certo. Todo e qualquer documento que entra nessa casa tem resposta. Então não acho justo se empenhar, se trabalhar, trabalho de todos, para que a resposta seja tardia e a pessoa está precisando dessa resposta. Isso atrapalha todo o andamento de todos os serviços do município. Gostaria também de lembrar ao senhor prefeito que encaminhei, após fazer pesquisa, visitando outras câmaras que já realizaram a renovação do contrato da Sabesp, encaminhei o modelo da minuta. E até agora não tivemos uma resposta. Talvez para um município que esteja rico, que nem o nosso, talvez não esteja precisando de renovar com a Sabesp, e nem de melhorias para dentro do nosso município. Acho que também é importante que um compromisso que está presente aí, que até agora não foi feito. Estamos aguardando resposta do pátio, estamos aguardando resposta do policiamento, a melhoria do policiamento, estamos aguardando resposta da Bandeirantes. Nós estamos aguardando resposta de todo mundo que presta serviço para essa população. E por falta de documento, eu vou fazer um levantamento essa semana, ao longo desses 3 anos e 9 meses, de quantos requerimentos saíram dessa casa, de quantas indicações saíram dessa casa, e aqueles que foram respondidos ou aqueles que foram executados. Eu só quero o compromisso de se trabalhar sério. Eu só quero o compromisso de resposta para a população. Esse é o maior compromisso que eu me propus desde que eu entrei como vereador. Acho que a população merece toda e qualquer resposta. Seja ela você andando na rua, seja ela para você não responder na hora, ou mesmo
marcar e responder, mas ela é a que merece a nossa resposta. Então, o que me deixa chateado é que ao longo desses 3 anos e 9 meses, essa casa só se manteve com uma única finalidade, a de se unir e de se ajudar, independente de divergências políticas, pois elas não pertencem a nós, pertencem à escolha da população. Eu tenho divergência com um, com outro, em questões políticas, mas é sobre a melhoria de um trabalho que a gente está fazendo para a população. Eu posso dar minha opinião, outro vereador vai dar, outro vereador vai dar, para que a gente chegue num consenso, para que o que seja melhor para a população seja aprovado por essa casa e depois a gente tenha realmente um resultado com proveito. Existem inúmeras leis que ao longo dos anos foram feitas e não são cumpridas. E ajuda o quê? E em que ajuda a população? Então, é difícil lidar com as questões públicas, é difícil lidar com as questões políticas. E se torna mais difícil ainda num período eleitoral. Mas o que não pode ser difícil para aqueles que foram escolhidos para representar o povo é que eles realmente se apresentem ao povo. É o que eu tenho a dizer. Pediria ao nobre vereador que assuma a mesa para acabar os trabalhos. Pois não. Isso está dentro do procedimento? Foi citado, Vossa Excelência foi citado. Foi citado? Então o senhor pode ocupar a tribuna. Senhor presidente, só para esclarecimento, e como já foi citado aqui pela transparência dos trabalhos, e que o povo possa de fato acompanhar tudo o que vem ocorrendo, inclusive com essas questões de repasse daquilo que vem pela corrente do receita líquida do município, ou não, eu gostaria de frisar mais uma vez para que o Vossa Excelência publicasse no site da Câmara o vídeo da reunião, até para que pessoas que têm interesse possam ter o entendimento da real situação do nosso município. Então eu gostaria que Vossa Excelência acatasse o meu pedido, que foi solicitado no dia 5, assim que for possível, o senhor está reunindo com os técnicos e colocasse esse vídeo no site oficial da Câmara Municipal. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Só para um breve esclarecimento, eu acho que além do vídeo, eu vou solicitar, o vídeo posso colocar, mas eu acho que seria bom um relatório da Comissão de Finanças e também eu gostaria que houvesse um parecer da Finanças encartando os números, porque você está ouvindo uma discussão entre dois, ele vai falar, mas dê o relatório e aponte que isso aqui, esse valor, hoje pertence a um repasse SUS, que não era anteriormente incluso. Dê o valor daquelas que são emendas que faziam parte e já estão destinadas, para a gente chegar num número real. Um número real, se houve um acréscimo, ou esse acréscimo é fictício em relação à previsão orçamentária. Então, vamos tratar com a verdade. É isso que importa. Se tiver um valor a mais de 600 mil, 700 mil, ele tem que estar apontado nesse relatório. Eu acho que é justo para que a população tenha todo o direito. E aqueles que quiserem requerer qualquer outro documento que faça parte da nossa Câmara, está à disposição. Tá certo? Eu acho que é o que a Casa tem feito e a Casa tem mantido aí, graças à sua assessoria e o trabalho dos vereadores. No mais, eu só tenho que... Pois não. Faça favor. Só queria também, senhor presidente, deixar claro assim, que da mesma maneira que nós temos, eu e outros vereadores devem ter, e na Casa também tem, pela organização
as respostas, ou melhor, os nossos requerimentos que não foram respondidos, eu acho que o Executivo ele também tem lá tudo protocolado, marcadinho. Não precisa a casa levantar e falar, está faltando 22, está faltando o número ou de 3 de tal mês, ou de 4, nem está todos aqui. Ó. Não precisa isso. Eu acho que cabe a secretaria competente, as pessoas competentes a protocolar, receber dos demais secretários esse encaminhamento para casa. Porque se nós, todas as vezes que pedisse, aqui que eu já pedi em outras gestões de outros presidentes, as respostas dos meus documentos, ter que a Câmara fazer esse levantamento é cômodo para o Executivo. Seja ele quem estiver naquela cadeira. Por que é cômodo? Porque já chega lá, isso está aqui. Eles que mandem, eles que façam o trabalho deles e mandar para casa aquilo que já deveria estar aqui. Sobre a responsabilidade administrativa do chefe do Executivo, na forma da lei, e do funcionário que não vem cumprindo com o dever dele. Então, só deixar isso claro, senhor presidente, que não precisamos levantar não de todos os vereadores. Está lá. Por que vocês não mandaram? Esse é o questionamento. O qual não. Vocês têm os registros. Mande para nós. Porque não é possível que todos os funcionários que trabalham no setor, todos eles ponham a mão nesses documentos. Eu acho que tem alguém que é direcionado a esse assunto só. Câmara Municipal e a vereadores. Isso eu queria deixar claro, senhor presidente, para que nós não precisamos, que nem os demais não cobrou, de repente não tem requerimento e ninguém sem responder. Só o meu, que eu cobrei. E para finalizar, senhor presidente, quando nós falamos e tratamos do assunto aqui hoje de saúde, eu não vou entrar na questão não de Santa Casa, só para lembrar o seguinte, a Santa Casa é um item da saúde, mas falta seringa no posto de saúde, para fazer lavagem no ouvido do munícipe que vai lá, e se ele fala que vai comprar, o médico fala que não quer, que não é para comprar. Né? Falta copo descartável para tomar água dentro do posto de saúde, e outras coisas mais, se nós for ficar falando. Então, o problema de saúde não é só a Santa Casa. Se nós formos à fisioterapia, se nós formos à unidade do distrito, nós vamos ver. E outra coisa, se não tinha combustível até esses dias para levar as pessoas, senhor presidente, ao médico, quando precisava, muitas pessoas pagando carro particular, como que de uma hora para outra começaram a fazer um trabalho cotreiro, odontomédico, odontológico, levando aí para pontos da área rural. Isso que me deixa indignado. Eu não dou assistência básica, mas saio fazer determinadas situações que eu poderia resolver aqui dentro da sede. Agradeço, senhor, por deixar eu falar, senhor presidente, ciente que, como líder da bancada, não poderia falar tudo isso que falei, mas é que revolta, como o senhor já colocou, as situações de convênio, funerária, lixo, isso, é todos os convênios, são situações do dia a dia. Nós sentimos na pele, o comerciante sente na pele, o munícipe sente na pele, são essas situações diversas que nos revoltam. Desculpe, obrigado, senhor presidente. Então, eu vou, vereador Claudinei, eu vou estar enviando no caso, um genérico, né? Porque são diversas situações. Mas eu acho que, se vocês se aperceberam da situação, por falta dessa casa enviar os documentos, não foi. Então, vamos continuar fazendo o nosso papel, o nosso trabalho. E deixar com que quem é de direito tenha, pelo menos, um respeito de devolver no prazo, porque a população espera. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.